Agora a gente fala sobre uma outra pesquisa que foi divulgada também nessa quinta-feira. O Datafolha mostra que 40% dos entrevistados reprovam o presidente Lula, contra 28% dos que o avaliam como ótimo ou bom. Os números indicam que a crise do INSS interferiu na possibilidade de melhora da popularidade. O petista mantém em relação a ruim ou péssimo o pior patamar verificado nos mandatos dele. Os dados indicam um alento do presidente entre os eleitores do Nordeste. No entanto, o desgaste é maior em relação à classe média. Na pesquisa anterior, em abril, 38% reprovavam Lula contra 29% de ótimo ou bom. A margem de erro do Datafolha é de 2 pontos para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.004 pessoas em 136 municípios do país. Vou chamar a Dora Kramer, daqui a pouquinho também o Cristiano Vilela, para falar não só sobre os números dessas duas pesquisas, Dora, mas também essa fala do presidente Lula, mais uma vez dizendo que ele não vai gastar com ricos, gasta com pobres, tentando justificar o momento de embate com o Congresso Nacional. Teve um outro momento que ele demonstrou uma insatisfação com o Congresso, dizendo que a relação está difícil, não é isso, Dora? Pois é, você sabe que a gente vê que os institutos são diferentes, mas os resultados são semelhantes e nada adianta tudo. O governo fez nesse meio tempo entre os últimos levantamentos e esse de agora, porque já são 3 institutos, né? Você vê o IPEC, o Quest, foi na semana passada, e o Datafolha, todos mostrando uma consolidação da avaliação negativa. Então, o governo faz esforços. Bom, tem a crise do INSS, tem a crise do PIX, mas é tudo crise criada no seio do governo, porque a questão do INSS, 2 anos o governo passou convivendo com isso até ter que demitir um ministro por causa disso, o ministro da Previdência. Então, não são coisas que pertencem ao vizinho, ao alheio, são problemas do governo. E quando o governo não consegue reverter essa situação, isso evidencia que há um diagnóstico errado. O governo não está querendo ver, não está conseguindo enxergar que o problema está dentro dele. E aí eu chego nessa manifestação do presidente Lula, porque ele é o último a poder falar que as pessoas são irritadiças, que as pessoas são atritosas, que as pessoas falam de uma maneira hostil. Ele fala de uma maneira hostil. Ele aposta na divisão social e política. É o primeiro a fazer isso. Então, esse tipo de posição, de atitude, também pode contribuir muito para essa avaliação, porque, como a Luciana trouxe, a avaliação pessoal do presidente é o que piora mais do que a avaliação do governo. Então, seria talvez importante que o governo olhasse para dentro dos palácios do Planalto e também da Alvorada. E dentro disso que a Dora fala, o Vilela, olhar para dentro do palácio, mas será que quer olhar? Exatamente, Tiago, é esse o ponto, né? O fato é que o governo vem mantendo determinadas linhas de discurso, determinados posicionamentos políticos que talvez tenham dado certo 20 anos atrás, tenham marcado a trajetória do presidente Lula em outros tempos, mas que agora são totalmente divorciados da realidade. Não é mais aquilo que a sociedade quer ouvir, não é mais aquilo que toca no fundo da sociedade. Acompanhando o discurso de hoje do presidente da República, por exemplo, você vê novamente aquele discurso de ricos contra pobres, dizendo que o governo gasta muito com ricos e isso e aquilo. Ora, o que a sociedade compreende é que o presidente da República é justamente ele. Aliás, ele e o Partido dos Trabalhadores, de uma forma geral, estão no comando do país há cerca de 20 anos. Né? Tiveram ali um interregno de ausência no período de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, depois retomaram o poder. E o fato é que não cabe, talvez, ao governo vir com esse tipo de acusação, com esse tipo de posicionamento. O que a sociedade talvez queira ouvir seja propostas novas, para uma realidade atual de 2025. Mas com relação a isso, o governo parece que não quer entender essa mudança no pensamento da sociedade.